Bom, então a gente vai continuar a matéria de ângulos, né? Só que agora a gente vai aplicar, né, nos triângulos, né? Então, primeiramente a gente vai entender como que funciona um triângulo, né? A gente vai ver os tipos de triângulos que existem, e aí depois a gente vai ver, porque existem vários tipos de triângulos, né? Primeiro um triângulo que é definido pelos seus lados e depois um triângulo que é definido pelos seus ângulos, né? Aí tem esses nomes aí que a gente dá para os triângulos, a gente conseguir trabalhar melhor com eles e identificar, né? É, Aí, né, eu acho que eu já mencionei isso na última aula, mas só para deixar claro, ângulo tem em todo lugar, né? Não é só num triângulo, né? Então, tipo assim, se você pegar, por exemplo, um quadrado, um círculo, um trapézio, vão sempre ter ângulos lá dentro, né? Só que o principal para a gente trabalhar é o triângulo, né? Porque o triângulo ele tem várias, dá para formar vários graus diferentes, né? Principalmente eu não sei explicar exatamente, né? Mas né, a forma que ele forma, né? Tipo, dá para você é, desenhar ele de várias formas diferentes. Exatamente por ele ter só três lados, ele é uma figura bem maleável, né? Aí você consegue formar vários graus lá dentro, né? Dependendo da forma que você rearranjar os lados do triângulo. É, Bom, eu acho que vocês já devem saber, né? O triângulo ele tem basicamente essa forma aqui, né? Ele sempre vai ser formado por três lados, né? Aí, beleza, né? Um triângulo ele tem três lados e ele vai sempre ter três ângulos dentro dele, né? E os três ângulos vão estar nos vértices dele aqui, né? Que são as pontas, né? É, Aí, né? A gente tem que ficar atento, né? Que assim, né? Não, a nomenclatura disso daqui não importa tanto, né? Mas, tipo assim, a gente tem, sempre que a gente estiver trabalhando com triângulo, a gente tem que estar atento à região que é interior a ele, né? E a região que é exterior. Porque, às vezes, a gente tem, por exemplo, o desenho do triângulo, né, aqui, só que, às vezes, o exercício, ele pede para a gente interpretar como se, por exemplo, tivesse um outro triângulo aqui, entendeu? Por exemplo, assim, mais ou menos, tá? Né? Tipo, só que né, o exercício não deixa isso explícito pra gente, né? Ele deixa implícito. Então, sempre que a gente estiver trabalhando com triângulo, a gente tem que ter em mente, né? Que a gente está trabalhando tanto com a região de dentro, quanto com a região, né, de fora. Tá? Porque, às vezes, a gente precisa criar uma outra figura a partir dessa figura, né? Para a gente poder trabalhar certinho, né, naquele exercício, né? Beleza, né? Aí aqui a gente vai ter algumas outras nomenclaturas, né? Aqui, por exemplo, a gente tem que, no triângulo, o lado oposto do ângulo, né? Isso daqui é importante, né? O lado oposto do ângulo é o lado que vai unir os dois outros lados, né? Ou seja, ele é esse daqui vai ser o lado adjacente, né? Porque ele está adjacente a dois ângulos, né? Aí esse negócio do lado adjacente ele vai ser bem importante quando a gente estiver trabalhando com o triângulo retângulo, né? Então, essas nomenclaturas aqui vão ser mais importantes depois, né? Que tem o lado oposto e o lado adjacente, né? Que é o que a gente vai... Mas isso a gente vai ver depois, né? Aí tá, aí é por isso daqui que eu tava falando, né? Aquele negócio que a gente trabalha com a área de fora do triângulo também, né? Mesmo que a gente não tenha uma figura do lado de fora. Porque do lado de fora, a gente pode criar um outro ângulo, né? Aqui, por exemplo, aqui inicialmente a gente tinha, né, esse triângulo daqui, só que, né, fazendo essa linha aqui, ó, né, aí a gente puxa aqui e a gente cria um outro ângulo, né?
E aí, dependendo do quanto você sabe, né, esse ângulo a mais aqui pode ajudar vocês, né? Por exemplo, eu tenho aqui dentro um ângulo de, sei lá, 30 graus, por exemplo, né? E aí eu quero descobrir esses outros dois ângulos, só que eu não sei como descobrir eles, né? Aí eu posso puxar uma, uma reta aqui fora de um valor que eu já saiba, né? Eu não sei exatamente qual que vai ser o valor desse ângulo aqui, né? Mas, por exemplo, eu poderia puxar, dependendo da forma do triângulo. Esse daqui é, né, só um exemplozinho, mas dependendo da forma, eu poderia puxar uma reta aqui fora que fosse dar um ângulo de 90 graus, por exemplo, né? E aí isso me auxiliaria a encontrar os ângulos de dentro também. Por isso que é importante, né? Essa região de fora do triângulo também. Aí, beleza, né? Aqui a gente entra no nome dos triângulos, né? Aí, isso daqui é bem facinho, né? O triângulo, ele vai ser chamado de equilátero, tá? Se todos os lados dele forem iguais, né? Então, isso daqui é um exemplo de um triângulo equilátero, né? Porque todos os lados dele são iguais, né? Então, por exemplo, se o lado dele mede 8, aí esse daqui também mede 8, e esse daqui de baixo também mede 8, então ele é um triângulo equilátero, tá? Aí a gente tem o triângulo isósceles, que é o triângulo que tem só dois lados iguais, né? Normalmente vai ser esse e esses dois aqui, né? Mas isso aqui não é uma regra, tá? É só o mais comum de aparecer, mas pode ter esses dois aqui que são iguais também, né? E por aí vai, né? Então, tipo, esse daqui o triângulo vai ser isósceles se dois lados dele forem iguais, tá? E aí, o triângulo escaleno é um triângulo que não tem nenhum lado igual, né? Então, os três lados dele vão ser diferentes, tá? E aí, o escaleno é o mais complicadinho de trabalhar, né? Exatamente por isso, né? Porque quando você tem três lados diferentes, os ângulos vão ser muito diferentes também, né? Aí, por exemplo, assim, no caso do triângulo equilátero, como todos os lados são iguais, todos os ângulos dele também vão ser iguais, porque ele vai formar os mesmos vértices, né, basicamente. Então, todos os ângulos dele vão ser iguais. Aí, no caso do isósceles, dois ângulos dele vão ser iguais, mas aí o terceiro vai ser fácil de encontrar, né, porque já vai ter dois, né? Aí, no caso do escaleno, todos vão ser diferentes, né? E aí, por isso que era o mais complicadinho de trabalhar, tá? Aí, aqui, a gente tem a nomenclatura do triângulo com relação aos ângulos dele, tá? É, o triângulo mais fácil de trabalhar é o triângulo retângulo, tá? Tanto que tem até uma formulazinha para a gente trabalhar com ele, né? Que quando a gente for fazer os exercícios eu vou passar para vocês, que é a fórmula de... Ixi, eu esqueci o nome agora, mas depois eu lembro. Mas é uma fórmula bem famosa, eu só esqueci o nome agora. Que, né, é o triângulo retângulo, né? Que é um triângulo que tem um ângulo reto, né? Ou seja, ele tem um ângulo de 90 graus, tá? Ele normalmente vai ter essa forma aqui. Vai ser bem tranquilo de trabalhar, tá? Aí, né, aqui, aproveitando que a gente já tá aqui, ó, aqui eu vou... Isso daqui é importante, tá? Na verdade, eu já vou passar essa formulinha aqui para vocês, que é o seguinte, tá? Ó, aqui, vocês estão vendo que a gente tem dois catetos, né? Isso daqui são dois catetos, né? Aí, esse cateto aqui, ele é chamado de cateto oposto, oposto.
E esse daqui é chamado de cateto adjacente, tá? Que é o que a gente viu agora há pouco, né? Cateto adjacente. Aí, esse daqui é o cateto adjacente porque ele tem dois ângulos, né? Ele pega dois ângulos aqui, né? Esse e esse daqui. Esse daqui é o cateto oposto, porque ele está oposto a esse ângulo aqui, tá? Que é o ângulo principal do triângulo, basicamente. E aí, essa daqui é a hipotenusa, né? Que é o ângulo que está oposto ao ângulo reto, né? O ângulo de 90 graus, tá? Então, anotem aí isso daqui, tá? Porque isso daqui é importante para a formulazinha. Que daí a fórmula, ela é bem facinho de entender, tá? Aí, antes, né, de ir para a fórmula, o nome deles é importante porque, às vezes, tipo assim, os principais exercícios, eles consistem em achar a hipotenusa, né? Né? Mas, às vezes, a gente também tem que encontrar o lado dos catetos, né? E aí, a gente só vai saber qual lado encontrar se a gente souber o nome deles, né? Porque, às vezes, a gente, ou, né, identificar só olhando, né? Mas é mais fácil se a gente já souber os nomes. Aí, a fórmula é basicamente essa daqui, ó. H de hipotenusa, tá? H ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, é igual a cateto oposto ao quadrado mais o cateto adjacente ao quadrado, tá? Essa fórmula aqui é uma das fórmulas que vocês mais vão usar na vida de vocês, né? Pelo menos no ensino médio, porque ela porque quando vocês forem trabalhar com triângulo retângulo por muito tempo, né? Essa formulazinha aqui é muito importante. Só deixa eu ver exatamente qual que é o nome da fórmula, que agora eu me perdi. Deixa eu ver rapidinho. É, ok. Tá. Essa formulazinha aqui, ela se chama Teorema de Pitágoras, tá? Só para vocês, né, terem uma ideia, né, quando falarem esse nome, vocês já saberem do que se trata, tá? Deixa anotado aí, porque a gente vai trabalhar bastante depois com essa formulazinha. É, aí, beleza. Né? Aí, no caso, aí quando a gente tem... Aí, beleza, né? Esse é o triângulo retângulo, é quando a gente tem um ângulo reto, né, um ângulo de 90 graus. Aí a gente tem o triângulo obtusângulo, que é quando a gente tem um ângulo que é maior que 90 graus, né? Ou seja, quando a gente tem um ângulo obtuso. E aí, o triângulo acutângulo é quando a gente tem os três ângulos agudos, tá? Então, os três ângulos têm que ser menor que 90 graus, tá? Aí, beleza. Essas daqui são algumas coisas que são importantes, né, no triângulo, só que isso daqui tá. Essas coisas aqui são bem importantes para o triângulo, porque muitas vezes quando a gente está trabalhando com triângulo, é, a gente tem que saber manusear, né, a figura, né? Então, muitas vezes, a gente vai ter, por exemplo, vamos usar esse daqui como exemplo. A gente tem um triângulo que é completo, né? Essa daqui é a figura completa do triângulo. Só que, se eu fizer um, uma linha, dividir o triângulo no meio, eu vou obter dois triângulos menores, né? Então, às vezes, fica mais fácil eu trabalhar com triângulos menores do que com o triângulo inteiro, entendeu? Então,
né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Que é o seguinte. Se a gente pegar né, o vértice de cima, né? Ou qualquer vértice, na verdade, né? A gente pega o vértice e se a gente levar ele até o ponto médio, né, do lado oposto, né, o lado médio, no caso, vai ser exatamente a metade, tá? Desse lado aqui, por exemplo. A gente vai obter uma mediana, tá? Então, né, no caso aqui, isso daqui vai ser interessante, né? Porque, por exemplo, né, dividindo, se a gente conseguir dividir exatamente na metade, a gente vai, né, saber, por exemplo, se esse meu lado aqui tem 8, mede 8, né, 8 centímetros, por exemplo, eu vou saber que desse lado aqui eu tenho 4 e desse lado aqui eu tenho 4, né? E aí, muito provavelmente, eu vou ter que esse lado e esse lado aqui vão ser iguais também, né? Então, eu vou ter provavelmente ou um triângulo isósceles ou um triângulo equilátero. Então, é basicamente isso, né? Então, quando a gente for dividir um triângulo no meio, a gente tem sempre que tentar dividir, né, ele exatamente na metade, né? Porque se a gente for dividir em um outro segmento, fica complicado da gente entender, né, o que a gente vai estar fazendo. Tá? E é importante que a gente divida ele só uma vez, né? Porque se a gente dividir mais de uma vez, aí já começa a ficar muito complicado trabalhar com muitas figuras diferentes, tá? Aí outra coisa importante, né, de dividir ele no meio, Ai, pode tomar banho. dividir ele no Não, meio pode assim, tomar né, banho. exatamente, São é sua toalha. que quando a gente divide ele no meio, né, a gente viu semana passada que quando a gente divide um triângulo exatamente, um triângulo não, um ângulo exatamente no meio, a gente tem uma bissetriz, né? Então, se a gente pegar exatamente do vértice aqui e dividir no meio, a gente vai obter, né, dois novos ângulos, só que eles vão ter a mesma medida, né? Então, supondo que eu tivesse um ângulo de 60 graus aqui antes, eu ia dividir ele no meio e aí eu ia obter um ângulo de 30 para cada lado. Né? Então, isso daí que é sempre muito importante. A gente ter essa noção. Aí uma outra coisa, né, que também a gente pode usar como notação é a fórmula da área do triângulo. Né? A fórmula da área do triângulo é base. A fórmula da área do triângulo é base vezes altura sobre 2, né? Então, se a gente pegar do vértice de cima, né, e puxar uma linha reta para baixo, né, que no caso vai formar um ângulo reto, né, tem que necessariamente formar um ângulo reto, a gente vai ter a altura do triângulo, tá? Então, isso daqui pode ajudar a gente a trabalhar melhor né, com os lados do triângulo. Né? Por exemplo, eu tenho esses dados aqui, né? Eu sei que isso daqui mede 2 e isso daqui mede 1, né? Por exemplo. Aí eu sei que essa parte aqui, quer dizer, não, isso aqui mede 3. Eu sei que essa partezinha aqui mede 1. E eu quero descobrir isso daqui. Aí, né, usando aquela forma, aí se eu puxar essa altura aqui, ó, aí ignorando esse triângulo aqui, ó, por enquanto, dá para ver que isso daqui é um triângulo retângulo, né? Aí usando aquela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês, a gente consegue encontrar o valor da altura e aí fazer, né, esse triângulo aqui e aí encontrar o valor desse lado aqui, tá? Basicamente, né, esse tipo de manipulação que a gente tem que ter uma noção de como fazer, tá? Quando a gente estiver trabalhando, né, com triângulo. Tá.
conceito de mediatriz não vai ser tão importante para vocês agora, mas, né, eu vou usar esse desenho aqui, porque assim, né, eu falei, né, que é sempre importante que a gente tente dividir o triângulo exatamente na metade, né? Só que às vezes fica complicado a gente fazer isso, né? Porque às vezes a gente pode ter um triângulo meio assim, ó. Agora meu desenho ficou meio feio. Tá, eu vou usar esse daqui como exemplo. Às vezes a gente pode ter um triângulo que é meio assim, que se te reparar, isso daqui não é exatamente... Não, na verdade isso aqui vai ser o meio, né? Tá, eu vou pegar esse ponto aqui. Ó. Às vezes a gente tem, por exemplo, esse ponto aqui, aí a gente tem a distância daqui até aqui e daqui até aqui, né? Por exemplo, daí isso daqui vai medir 1, isso daqui também vai medir. E aí não tem como a gente saber o total disso daqui, né, para a gente ver o tamanho do lado inteiro, né? Então, às vezes, a gente vai ser forçado a trabalhar com outras partezinhas, né? Daí, por exemplo, eu vou ter que puxar uma altura daqui, ou uma altura daqui até aqui, entendeu? E aí eu vou ter que trabalhar com partes menores do triângulo, porque ele não me forneceu informações o suficiente. Tá? Então, beleza. Ó, aí aqui, né, tem alguns exercícios resolvidos, né, só para a gente poder fixar, né, um pouco melhor o que a gente acabou de ver. Né? Aqui não vai ter nenhuma conta por enquanto, né, só o conceito mesmo. Tá? Então, vamos ver aqui. Ó. Essa daqui é uma questãozinha de verdadeiro ou falso, né? Eu nem vou responder por enquanto por vocês, né? Eu vou usar o respondido aqui já, né, para poder exemplificar para vocês. Aí, primeiro, a primeira afirmação é que um triângulo possui 3 ângulos externos. Né? Aí, isso daqui é falso, porque ele possui 6 ângulos... eu falei errado, né? Que ele possui 3 ângulos externos, só que é falso porque ele possui 6, né? Então, porque são 2 para cada lado, né? Aí, né, isso daqui é o que entra naquilo que eu falei, né? Da região de fora, né? Porque, normalmente, né, esses ângulos externos, eles não estão aparecendo, né? Normalmente, tipo, a gente não trabalha com essas linhas aqui, né? A gente trabalha só com a parte de dentro. Só que esses ângulos, eles existem ali fora ainda, né? Porque dentro do triângulo tem 180 graus. E aí, do lado de fora, tem que contabilizar mais 180 também, né? É basicamente isso. Aí, a gente tem a segunda afirmação, que é um triângulo isósceles é sempre acutângulo, né? Aí, acutângulo é quando a gente tem... Peraí, eu não lembro de cabeça. O acutângulo é quando ele tem os 3 ângulos agudos, né? E aí, o triângulo isósceles é quando a gente tem 2 lados iguais. Né? E aí, isso é falso, né? Porque o, o triângulo isósceles pode, na maioria das vezes, vai ser um triângulo retângulo, né? E ele não vai ser acutângulo, né? Porque para ele ser acutângulo, ele tem que ter todos os ângulos menores que 90 graus, né? Só que o triângulo retângulo, a gente tem 90 graus. Aí, beleza. Aí a terceira afirmação é um triângulo obtusângulo pode ser isósceles. Aí, para ele ser um triângulo obtusângulo, ele tem que ter um ângulo que é maior que 90 graus. Né? Então, né, ele pode, né, porque... só que ele pode ser só numa situação específica, né? Que vai ser a situação onde os lados que são iguais formam o ângulo obtuso. É basicamente isso daqui. Aí, para a nossa última afirmação, a gente tem que um triângulo isósceles pode ser equilátero. Né? E aí sim,
né? Isso daqui é uma pergunta meio pegadinha, né? Porque, tecnicamente, um triângulo equilátero é isósceles também, né? Porque, para ele ser isósceles, ele tem que ter, no mínimo, dois lados iguais. E aí, o equilátero, ele tem todos os lados iguais. Então, um um triângulo equilátero é isósceles, mas um triângulo isósceles não é equilátero, na maioria dos casos. Aí beleza. É para essa parte aqui, então tá completo. Aí isso daqui a gente não vê, né? Essa partezinha aqui é um pouquinho mais... na verdade isso daqui, deixa eu ver se... Isso daqui, deixa eu ver se... Aí aqui, tá? Aí aqui a gente vai entrar, né, realmente na parte que a gente vai começar a trabalhar, né, com os ângulos em si, né? Que a gente vai aprender como identificar um ângulo a partir de outro, tá? Então, é o seguinte, né? A gente vai ter, por exemplo, né? Na maioria das vezes a gente vai estar trabalhando com um triângulo, né? Mas pode acontecer de a gente estar numa figura dessa assim, né? Mas eu vou usar um triângulo aqui como exemplo, por exemplo, para vocês, né? Por exemplo, a gente tem um triângulo, né? Triângulo qualquer. Não vou dar lados para ele, né? É só para exemplificar. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. E aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Né? E aí, eu sei, né, que, de regra, o triângulo ele tem que contabilizar 180 graus internamente, né? Então, aqui eu vou ter que ter um ângulo de 90 graus, né, para poder contabilizar. É bem facinho, né, quando a gente pensa assim, né? Mas é bom a gente praticar. Né? Então, na verdade, esse meu triângulo aqui eu desenhei errado, né? Porque, na verdade, esse meu ângulo devia estar... esse meu lado, na verdade, ele tem que ser reto. Porque para ele ter um ângulo de 90 graus, o meu ângulo tem que ser reto. Né? Então, é basicamente isso daqui que a gente vai ver agora. Aí, beleza. Isso daqui não... Tá. Aí vamos ver uns exercícios aqui. Né? É mais fácil de entender isso daqui na prática. Né? Aqui a gente tem que a figura... que essas duas retas aqui, elas são paralelas. Né? A gente viu na semana passada que retas paralelas são retas iguais, só que elas nunca podem se tocar, né? Então, a gente tem que ter em mente que essas duas retas aqui são iguais. Então, muito provavelmente, esses dois ângulos aqui vão ser iguais também, tá? Então, o que a gente faz? Então, como, né, essas retas são paralelas, e a gente quer descobrir o ângulo delas, a gente pode simplesmente igualar, né, essas duas equaçõezinhas que o exercício deu para a gente, né? Então, a gente tem aqui 30 graus menos x, que é igual a 2x mais 15 graus. Aí, fazendo a conta, a gente vai encontrar que x é igual a 5 graus. E aí, substituindo aqui na figura original, a gente vai encontrar que o ângulo em que eles formam, né, cruzando a reta T aqui, vai ser 25 graus. Tá? Então, por isso que é importante a gente ter um pouquinho de conhecimento de reta também, né, quando a gente for trabalhar. Porque, às vezes, por exemplo, um triângulo não, nem tanto, mas quando a gente for trabalhar com quadrilátero, esse conceito pode ser um pouco interessante para a gente, né? Porque quando a gente tem uma figura de 4 lados,
é mais fácil da gente ter uma reta paralela. A gente pode usar esse conceito também. Aí, beleza. Aí aqui a gente tem, de novo, né, duas setas paralelas, né? Só que aqui a gente vê que os ângulos, eles são, né, diferentes, né, entre si. Só que, novamente, né, como elas são paralelas, a gente pode simplesmente igualar os ângulos, igualar essas equações aqui de novo, né? Quer dizer, falei besteira. Só que, como os ângulos aqui são diferentes agora, né, dá para observar isso claramente, que, tá, eu vou explicar um pouco melhor. A gente só pode igualar, como a gente fez aqui, se os ângulos forem opostos, tá? Por isso que a gente iguala aqui. Tinha esquecido de mencionar essa parte. E aí aqui a gente não iguala porque os ângulos, eles estão dentro do mesmo plano, por assim dizer aqui, tá? Mas se, por exemplo, eu tivesse querendo descobrir, sem ser esse ângulo aqui, mas um ângulo que está aqui, por exemplo, aí eu poderia igualar eles, porque aí sim eles seriam iguais, tá? Mas aí no caso daqui que a gente, né, tem os ângulos do mesmo lado, a gente não pode fazer isso. A gente pode fazer o seguinte, ó. A gente sabe que a soma interna tem que dar 180 graus, né? Então, a gente sabe que esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui tem que dar 180. E aí, usando, né, essa relação, a gente consegue encontrar o valor de x, tá bom? Beleza. Até aqui tá tudo tranquilo, gente? Eu acabei não me perguntando antes, mas vocês acham que eu tô indo muito rápido ou tá tranquilo para vocês? Estou conseguindo Tá entender? tranquilo. Tá Ok, tranquilo. beleza. Então, se vocês estão conseguindo acompanhar isso. Aí, beleza. Né? Aí, aí tenham em mente, né, que essas relações, vamos chamar de macetes, nesses truquezinhos que a gente está usando aqui, também podem ser aplicados para os triângulos, tá? Aqui a gente está usando um exemplo genérico, né, que esse materialzinho deu para a gente, mas a gente pode usar tranquilamente para o conceito de triângulos, tá? Tipo, aqui, ó. Porque ó, se eu pegar e fechar aqui, ó, eu formo um triângulo, né? Tem até como formar um triângulo. Quer dizer, não, na verdade vai formar um quadrilátero, porque a gente vai puxar aqui. Ou se a gente puxasse isso daqui até aqui, né, formaria um triângulo, mas aí o ângulo seria diferente. Mas a ideia é a mesma, tá? Tipo, se a gente tiver, né, um triângulo, né, e aí eu quero descobrir um ângulo de dentro, e eu só tenho ângulo tipo, e eu tenho só, os únicos ângulos que eu tenho disponíveis são os ângulos de dentro, então não tem por que eu usar meus ângulos externos. Só que agora, se eu quero descobrir um ângulo que está ali dentro, só que eu só tenho ângulos externos disponíveis, então, né, eu vou provavelmente precisar usar uma relação, né, que eu já sei que eu tenho com os ângulos externos, né? Usando a relação de que os ângulos opostos são iguais, né, e por aí vai. Aí, beleza. Aí, para esse terceiro exemplo aqui, é uma coisa um pouquinho diferente, tá? Aí, de novo, aqui a gente tem duas retas paralelas, né? Ou seja, dois lados iguais. E aí ele pede a medida do ângulo ACB. Então, a gente tem que encontrar esse ângulo aqui do meio, tá? Esse daqui que ele está pedindo. E aí a gente tem a medida de dois ângulos, né? Um ângulo de 120 graus, né, que é formado pela reta C, que cruza aqui a reta A, né? Aqui. Então, esse daqui
essa reta aqui vai ser a reta AC, tá? Porque ela é formada, né? Esse ângulo aqui é formado pela reta AC, né? E aí essa daqui, esse ângulo aqui, é formado pela reta AB, tá? E aí, esse terceiro ângulo, ele é formado pelos 3 pontos juntos, né? Por isso que ele vai ser o ângulo ABC. Ou ACB, né? Porque o C está no meio, né? Faz. Aí ele tem esse chapéuzinho aqui em cima. Vou até aproximar um pouquinho para vocês. Ele tem esse chapéuzinho aqui, ó, em cima, para indicar ângulo, tá? É por isso que ele tem esse chapéuzinho em cima. Deixa eu apagar aqui, que agora ficou meio... Então, né, quando a gente tiver... Se ele tivesse escrito aqui só ACB, por exemplo, ele estaria falando só das retas, tá? Mas como ele tem esse chapéuzinho aqui, ele está falando ele está indicando o triângulo, tá? Aí, beleza. Então, aí a gente tem, né, essas duas informações aqui, né? A gente tem um ângulo de 125 graus e o outro ângulo de 20 graus, né? E aí, né, a gente tem a seguinte informação. Primeiro, a gente sabe que aqui, ó, nessa área aqui, tem que contabilizar 180 graus, tá? Ó, tem que contabilizar 180 graus. Então, eu posso fazer isso daqui, ó. 125 mais x é igual a 180 graus. Então, os ângulos internos, o outro ângulo interno daqui vai ser 55 graus, tá? Então, sabendo, né, que esse ângulo daqui é 20 graus, né, somando 55 com o 20 graus daqui, eu obtenho, né, que esse ângulo daqui vai medir 75 graus. Né? Eu só queria que ele tivesse desenhado aqui onde que fica exatamente esse ângulo de 55 graus, porque eu não sei apontar exatamente. Teria sido bom. Eu tenho quase certeza que ele é mais ou menos aqui, ó. Mas eu não tenho certeza. Eu acho que esse ângulo de 55 graus é esse aqui, ó. Tá? Mas, né, é isso aqui basicamente, tá? Esse exercício aqui é bom, né, para a gente poder, né, entender um pouquinho melhor. Ah, não, ele desenhou aqui, ó. Ó, esse desenho aqui é bom para a gente, ó. Aqui, ele fez o seguinte, ó. É que aqui ele dividiu em duas partes. Tá, agora fica melhor para explicar. Ó, o que a gente faz aqui, ó. Né? Aqui a gente tem o desenho inteiro, né? Aqui a gente tem o desenho inteiro. A gente já tá achando um pouquinho confuso o que ele tinha feito ali, né? Que eu até estava me perdendo no meio. Mas a gente tem o desenho inteiro, e o que ele faz? Ele divide no meio, né? Aqui ele traça uma terceira linha aqui no meio, né? Que vai fazer não é exatamente uma abscissa, né? Mas ele vai dividir o ângulo no meio, né? Então, o que a gente tem? Né? A gente tem, então, que aqui dentro, né? Aqui dentro aqui tem que somar 180 graus, né? Então,
Aí a gente faz aquilo que a gente fez e a gente acha que esse ângulo aqui, o ângulo X, é 55 graus. Né? Esse daqui é mais fácil de encontrar. Aí, falta a gente encontrar, né, esse outro ângulo daqui, né, o ângulo Y. Só que a gente não consegue relacionar ele diretamente. Quer dizer, a gente consegue relacionar ele diretamente com o 20 graus e com o 55, né? Porque o Y, ele vai ser, né? Porque se a gente pegar, deixa eu pensar aqui, de uma forma melhor, fechando aqui, né? Tá, tá. Porque o ângulo Y, ele vai ser a soma desse ângulo aqui de 20 graus e desse ângulo do ângulo X, né, de 55 graus, porque o Y, né, ele está tocando, né, os dois, vamos colocar assim, esses dois internos, né? Porque tipo, dependendo da figura que a gente formar aqui, esse ângulo Y, ele vai puxar tanto para cá quanto para cá, né? Tanto que o ângulo Y e o ângulo X, eles eram um antes, né? Antes de eles serem divididos. Aí vai ser basicamente por isso, né, que toda aquela conta que a gente fez aconteceu, tá? Aí, então, o ângulo original, na verdade, entendeu? O ângulo não vai ser 75 graus. O ângulo vai ser 75 mais 55, que vai ser 150 graus, tá? Então, esse ângulo aqui, na verdade, é 150 graus, tá? Não é 75. Ele é 75 só na divisão, tá? Aí ficou meio estranho, né? Porque a soma desses negócios aqui vai dar mais que 180, né? Mas não tenho certeza. Deve ser por causa do tipo do desenho, né? Não sei exatamente o que fazer. Beleza. Aí, para o nosso último exemplo, né, dessa parte, a gente tem o seguinte. A gente tem duas setas distintas, A e B de um plano, que são cortados por uma transversal T, que formam ângulos colaterais internos, cujas medidas em graus são isso daqui. Aí a gente tem que determinar o x, né, da mesma. Tá. Isso daqui é basicamente a mesma coisa que fez na primeira e na segunda, então nem compensa tanto assim a gente fazer agora. Mas tá, isso daqui é interessante a gente fazer. Essa daqui e essa daqui é legal da gente fazer, tá? Ó, então, vou fazer o seguinte, vou deixar primeiro essa primeira aqui para vocês resolverem, tá? E aí depois a gente tenta... aí essa segunda aqui eu vou resolvendo com vocês para a gente ver. Aí esses aqui a gente não vai resolver agora, né? Porque esses aqui são muito complicados, tá? Mas beleza, então eu vou dar uns 10 minutinhos para vocês resolverem. Esses daqui são bem tranquilos, tá? Não tem muito segredo neles não, tá? É só, só usar, né, o, o conceito, né, de ângulos opostos, é, de que a soma dos ângulos, né, internos tem que dar 180 graus, tá? É só isso que você vai precisar, tá? Qualquer coisa pode me perguntar que eu ajudo vocês.
E aí, gente, conseguiram fazer? Esses aqui são bem tranquilos, né? É, todos esses aqui são tranquilos porque, ó, esse, a B e a D são ângulos opostos, né? Então, vai ser o mesmo valor, né? Então, nessa primeira, esse ângulo vai ser 70 graus, na B, aqui vai ser 20 graus, e na D vai ser 110 graus. Aí na C vai ser a única que vai ser diferente, né? A gente vai ter que usar o conceito, né, dos ângulos internos, né, que aqui vai ser, a gente vai ter que fazer 136 menos 180, né, que vai dar 44 graus. Né? Escrever aqui. Então, é isso daqui. Né? Acho que tem até a resposta aqui. Ó, né? A e a B e a D são iguais, né? E a X é 44 graus. Tá? Aí, para o caso aqui da segunda, né? As coisas já começam a ficar um pouquinho mais complicadas, né? Principalmente para B. Né? Para A, ela é relativamente fácil, né? Se a gente usar o conceito de ângulos opostos, né? Esses dois aqui têm que ser iguais, né? Aí, né, só para a gente entender um pouquinho melhor, né, o que categoriza um ângulo oposto, né? Primeiro, né, eles têm que estar ligados pela mesma reta, né? Tipo, eu expliquei, né, um pouquinho melhor no semana passado, né? Então, eu imagino que vocês têm uma definição mais corretinha, né, para vocês, mas só para a gente relembrar, basicamente eles têm que estar na mesma reta, né? E aí eles têm que estar em posições opostas, né, basicamente. Tá? Então, eles têm que estar cortados, eles têm que estar na mesma reta, né? E opostos. Basicamente, o nome disso. Então, é, a gente, como eles são opostos, a gente sabe que eles são iguais. Então, aqui a gente tem 3x mais 10 graus. 3x. Escrever um pouquinho mais. 3x mais 10 graus é igual a x mais 45 graus. X mais 45 graus. Aí, isso daqui vai passar para cá. E isso daqui vai passar para cá. Aí, então, a gente vai ter 2x, que é igual a 35 graus. Aí, a gente vai ter x, que é igual a 35 dividido por 2, que vai dar aproximadamente 17,5, tá? O nosso x é 17,5. 17,5 graus. Aí, né, se a gente somar em qualquer um desses dois ângulos aqui, a gente vai ter, vou pegar com 45 que é mais fácil, não precisa multiplicar, a gente vai ter 45 mais 17,5, que vai dar 55, 62 graus e meio, tá? Então, esse daqui vai ser a medida desses dois ângulos. Esse daqui foi bem tranquilo. Aí, então, agora a gente tem o que é um pouquinho mais complicado. Né? Aí aqui a gente pode, né, optar por fazer, né, a mesma resolução, né, que a gente viu ali naquele outro exemplo. Né? Então, é o que eu vou fazer, né? Só para a gente acabou de ver. Primeiro, a gente traça uma reta aqui no meio, né, para dividir o ângulo em dois. Né? Aí, então, a gente vai ter um ângulo aqui em cima, que é o x, e um ângulo aqui embaixo, que é o y. Assim, só ficou meio feio. Aí,
Aqui em cima, a gente vai ter um espaço interno, né? Então, nesse espaço interno, a gente tem que ter 180 graus. Então, a gente tem 110 mais esse ângulo aqui de cima, tem que dar 180. Então, esse ângulo aqui vai dar 70 graus. Tá? 70 graus. Então, né, como a gente viu no outro exemplo, a soma desses dois ângulos aqui vai dar o nosso ângulo Y aqui. Então, se a gente somar 70 mais os 30 graus, a gente obtém 100 graus. Tá? Então, o Y é 100 graus. Basicamente isso. Aí, somando os dois, a gente obtém 170 graus, né, aqui no meio. Tá? Aí, só deixa eu conferir aqui. Sim, tá, tá. É que ele pega só o... Essa resposta desse negócio é meio confuso. Porque ele pega só a resposta que... Ele não pega a resposta final, né? Ele pega, igual nesse outro exemplo aqui, ele pegou só a resposta final dele foi a soma dos dois ângulos, tá? Mas para ser o ângulo, esse ângulo aqui do meio, né, a gente tem que somar os dois. Aí, beleza. Aí, esses desenhos aqui, eles são um pouquinho complicados demais, então eu não vou nem trabalhar com vocês, né? Eles são desenhos esquisitos, né? Que não é o objetivo usar eles aqui agora. Se eles estivessem completamente fechados, né? Se fossem, tipo, por exemplo, vários triângulos aqui, eu até trabalharia com vocês, né? Mas não é o objetivo, então vou deixar eles passar. Vai ser chato, desnecessariamente chato, tá? Aí, beleza. Né? Aí agora a gente já vai entrar, né, realmente na aplicação dos ângulos do triângulo, tá? Então, né, antes de a gente entrar aqui, perguntar de novo, né, mais uma vez, né? Tudo tranquilo? Vocês têm alguma dúvida ou vocês estão conseguindo entender de boa? E agora que realmente a gente vai entrar na parte que me interessa. Pra mim tá tranquilo. Beleza. Pra mim também. Valeu. Então, aqui a gente vai entrar, né, realmente na aplicação dos ângulos no triângulo, tá? Tipo, disso daqui que a gente viu, por isso que eu não passei muitos, eu fui fazendo só uns exercícios de exemplo, né, com vocês, que já estava aqui resolvido, porque, né, tipo, o que importa mais é se vocês entenderam como é que funciona o negócio, né, porque o que importa para a gente mesmo é essa parte aqui agora, né, que são os ângulos aplicados no triângulo, né? Tanto, né, que foi só aqui agora que o material, né, deu para a gente essa definição aqui, né? Que eu já tô falando isso para vocês, né, tem um tempinho, mas, né, o material só trouxe aqui para a gente agora, né? Que, né, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? Aí isso daqui vem do Teorema de Tales, tá? Acho que alguns de vocês já devem ter ouvido falar ou já devem ter trabalhado com o Teorema de Tales, tá? O teorema de Tales ele é fundamental para o triângulo. Se eu não me engano, a gente vai ver isso em algum outro material que eu peguei também. Aí, beleza. Né? Essa daqui é só basicamente a demonstração, tá? De como que tipo, a gente tem que todos os lados, todos os ângulos do triângulo, né, tem que somar 180 graus, por mais. Aí ele tá só fazendo a demonstração disso daqui agora, tá? Isso daqui não importa muito para a gente agora. Isso daqui é uma outra demonstraçãozinha. Né? Tá. Na verdade, isso daqui
isso daqui é até que um pouquinho interessante de saber, que a gente pode fazer um sisteminha, né? Deixa eu pegar esse... não, esse desenho aqui tá melhor. Né? Por exemplo, né? A gente sabe que os ângulos internos, né? Os ângulos internos somam 180 graus, né? Igual ele escreveu aqui. Só que o ângulo, esse ângulo externo aqui, somado com o ângulo de C, né? Seria esse ângulo aqui, né? Porque, ó, deixa eu tentar fazer. Não ficou certinho, mas eu acho que vocês vão conseguir ver. Especificamente, esse ângulo externo, somado com esse ângulo aqui do canto, forma 180 graus. Porque lembra que eu falei que para formar 180 graus, a gente tem que ter uma linha reta, né, como se fosse um chão, né, e aí forma 180 graus. E se vocês separarem, né, a gente consegue fechar exatamente aqui, né, 180 graus aqui. Né? Então, né, a gente consegue formar um sisteminha. Né? Então, por exemplo, eu sei o valor desse meu ângulo e desse meu ângulo e desse ângulo aqui. Só que eu não sei desse. Ou, não, na verdade, né, se eu soubesse desses dois, eu saberia desse daqui. Mas, por exemplo, eu não sei desses dois aqui, então. Né? Aí eu consigo fazer pelo sisteminha, né, uma conta pela qual eu vou conseguir, né, descobrir o valor dos ângulos. Né? Mas o mais importante, né, dessa relaçãozinha que ele fez é que a gente sabe o seguinte, ó. A gente sabe que o ângulo externo que está do lado do C vai ser igual ao ângulo de A mais o ângulo de B. Tá? Isso daqui é importante vocês anotarem, né? Só para a gente poder ter uma noçãozinha, né, de quando a gente for trabalhar com isso. Tipo, quando eu falar isso, né, vocês não pensarem que eu estou tirando do nada. Tá? Então, só deixa eu subir aqui. Ó. Eu vou até fazer o desenho aqui. Ó. Aqui a gente tem o ângulo do CE, que aqui a gente vai ter o ângulo, aqui vai ser o DE, né? Aí o ângulo CE, aqui o C não, o AE, ele é um pouquinho mais difícil, eu não sei exatamente onde que ele estaria, né? Mas vamos colocar que ele estaria mais ou menos aqui. Acho que é um bom lugar. Ele estaria mais ou menos aqui, vamos dizer assim, tá? Aí, né, o valor dele, do B, do C e do AE, vão ser essas somas aqui, tá? Né? Aí, no caso, esses ângulos aqui são os ângulos externos que complementam os ângulos internos, tá? Basicamente. Aí, então, o ângulo complementar do C vai ser igual ao ângulo de A mais o ângulo de B. Aí, o ângulo complementar do B vai ser igual ao A mais o C. E aí, o do A vai ser igual ao B mais o C, tá? Só que aí, dependendo do exercício, quer dizer, dependendo do exercício não, né? Em todos os casos, você pode definir isso, tá? Porque às vezes, tipo, muitas vezes, né, o desenho, o triângulo, ele vem assim, né? Ele vem com as letrinhas aqui já nos vértices, né? Mas às vezes não. Às vezes você pode definir isso, tá? Aí você pode ir lá e definir quem que é o A, quem que é o B e quem que é o C, tá? Aí é você que está no controle do exercício, basicamente, tá? Mas, às vezes, se o exercício der isso, aí já fica mais fácil. Tá? Mas aí, né, dependendo da situação, você pode ficar no controle. Aí, beleza. Aí aqui a gente tem outros exemplozinhos, né, para a gente fazer. Aí aqui é um pouquinho mais tranquilo para a gente trabalhar. Então, a gente tem o seguinte. No triângulo ABC, né, seria esse triângulo aqui, ele pede para a gente encontrar o valor de x. Né?
Então, né, se a gente sabe que a soma dos ângulos internos tem que dar 180, a gente precisa simplesmente, né, somar todos os ângulos e ver, né, e igualar a 180. Então, no fim, a gente vai ter x é igual a 30 graus. Essa daqui não tem segredo. Né? E aí, né, o exercício não pediu para a gente fazer isso, mas só substituindo aqui, então, ó, a gente teria que aqui, ó, esse ângulo é 30 graus, aí esse ângulo daqui vai ser 90 graus, e esse ângulo aqui vai ser 60 graus, tá? Aí, somando tudo, dá 180. Aí, beleza. No triângulo, né, no segundo exemplo, no triângulo ABC da figura, calcule o valor de x. Aí, beleza. Né? Aí a gente tem a seguinte figura aqui, e aí a gente pode usar duas coisas, né, que a gente viu. Né? A primeira é que que esse daqui vai ser o ângulo CE, né? Que a gente acabou de ver. O ângulo CE é igual a A mais B. Né? Então, se a gente igualar aqui, a gente encontra, né, que o valor de x é 22 graus. Só que tem uma outra forma de resolver isso daqui também, né, que é uma outra informação que é análoga, né, que a gente acabou de ver, que o ângulo C somado com o, o seu ângulo complementar é 180. Então, esse ângulo aqui é 70 graus. Tá? É 70 graus. E aí, né, a gente pode fazer o seguinte, né? A gente faz, né, o ângulo A mais o ângulo B, que vai dar 5x, mais 70, que é igual a 180. Né? E se vocês separarem, vai dar exatamente a mesma coisa, ó, porque eu vou ter 70 menos 180, que vai dar 110. Né? Então, isso daqui é um passo que, tipo, nem é tão mais longo, né? É só um pouquinho mais longo. Mas, se você não lembrar dessa relação, né, que esse ângulo aqui vai ser igual à soma desses dois, né? Mas você lembrar da relação desses dois ângulos aqui, né, você consegue fazer de qualquer maneira. E não vai ser tão... Não vai ter uma diferença, assim, de velocidade, né, para resolver. Tá? Então, os dois dão a mesma coisa, né? Então, é bem tranquilo. Bem fácil da gente ver. Aí, beleza. Nosso tempo está acabando. Deixa eu agora ver uns exemplos meio estranhos aqui. Né? Esses exemplos aqui eu vou guardar para aula que vem, que eles vão ser um pouquinho mais complicados. Então, beleza. Tá? Então, faltam uns 5 minutos para a gente encerrar a aula, então eu já vou finalizando aqui por aqui, porque senão eu vou acabar estendendo um pouquinho mais. Tá? Deixa eu parar.